vindo só por mera religiosidade. Se você vem para a igreja, para a casa do Senhor, no lugar que foi consagrado para que a gente pudesse se reunir e adorar somente por mera religiosidade, você entra e você sai, não acontece nada. Agora, se você entra neste lugar, vem entregar tudo no altar. A sua oferta não é seu dinheiro, não é seu relógio de ouro, não é seu carro. A sua oferta é sua vida, sua adoração e o seu louvor. Grupo de louvor, a irmã, não são animadores de plateia, nem o pastor. E quantas vezes a gente escuta o pastor, isso aí vale um glória a Deus, isso aí vale um glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Não era necessário ninguém ficar dizendo isso. Sabe por quê? Quando se tem consciência de quem se era e o que você é hoje no Senhor, você já tem motivo de sobra para se alegrar. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. A máscara é para lhe proteger de algum vírus, bactérias, alguma coisa assim. Ela não é uma mordaça que cala a tua boca e tu não pode dizer um glória a Deus e um aleluia. Amém, igreja? Amém, igreja? Porque a sua guerra é com a adoração que você vence. Quanto mais crente dá glória a Deus, mais glória de Deus desce. Isso não é história da carochinha. Isso não é história de pregador pentecostal. Vá para a Bíblia. Paulo e Silas, quando estavam presos, eles adoraram e as cadeias quebraram. Não acontece milagre hoje porque a gente limita até o nosso glória para subir. Como é que você quer que a glória de Deus desça? Meu Deus. Eu estou falando isso aqui com muito temor. É com muito temor. Eu quero muito, muito. A minha maior oração e a mais constante diante do Senhor é que cada um de vocês, cada membro dessa igreja, entenda o que é esse momento. Porque eu tenho certeza que quantos de vocês choraram dizendo: Senhor, nós estamos com saudade da tua casa. Eu chorei muito. Quantas vezes eu fiquei de rosto no chão: Senhor, eu quero voltar. Deus me dá a oportunidade de voltar de novo. E eu agarrei isso como o último dia da minha vida. Cada dia que eu venho aqui cansada ou não, é com o meu melhor. Então eu quero lhe dizer isso, por favor. Não espere a gente ficar, dê glória a Deus, faça isso, faça aquilo. Você não está fazendo nada para a gente, nem é para o pastor, nem é para o louvor. Não é, é para o Senhor. Você é grato pelo que Ele fez na sua vida? Com a autoridade do nome de Jesus, adore a Ele nessa noite. Entrega o teu melhor nessa noite. Te alegra na presença de Deus essa noite. Pois é para Ele. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a razão da nossa alegria. Ele é a razão de estarmos aqui. Aleluia! És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que eu anelo ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a voz em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Olha a palma! Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração. Você pode dizer isso a Ele. És tu, única esperança que eu anelo ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado,
tua salvação tem me alegrado. Hoje a gozo é meu coração, com meu canto te louvarei. Então vamos louvar a igreja. Eu te louvarei. Oh glória, eu te louvarei. Só a igreja. Eu te louvarei. Oh glória. Essas palmas tem que ser bem bonito, viu? Eu te louvarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. É só pra ti, Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo no meu caminhar. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Oh glória. Eu acredito que muitos dos irmãos já conhecem esse louvor, mas eu acredito que ele deveria ter sido o hino de quando a gente saiu da quarentena. Vem resposta aí. Prepara o culto da vitória, que vem respostas. Estamos aqui por vitória que o Senhor nos entregou. Por vitória que o Senhor nos entregou. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Prepare o culto da vitória, vem resposta aí. Prepare o choro de alegria, vem resposta aí. Prepare para pagar o voto, vem resposta aí. Tá decretado e confirmado e ninguém pode impedir. Prepare o culto da vitória, vem resposta aí. Prepare o choro de alegria, vem resposta aí. Prepare para pagar o voto, vem resposta aí. Tá decretado, confirmado e ninguém pode impedir. Prepare para viver o novo, vem resposta aí. Prepare para marchar na terra, Vem resposta aí. prepare o grito de vitória. Hoje são dias de guerra e amanhã serão de glória. Às vezes a luta parece que não vai acabar. A noite é fria e longa, será que é pra sempre? O sol do deserto parece que vai nos matar. Momentos que marcam de fato a vida da gente. Pessoas afirmam que o meu amanhã será de derrotas, uma vida vã. Mas a cada palavra que tentam me amaldiçoar, Deus transforma em bênção e me faz mais prosperar. O meu Deus é maior do que qualquer projeto de Satã. Ele tem o melhor para mim no futuro e eu creio. E no meu amanhã Tem surpresa chegando, Deus me surpreendendo, coração disparando. O tempo de cantar vai chegar na minha vida. e vai ser do jeitinho que Deus prometeu. Se você crê ou se não crê, Tem convite pra festa e não chega gratidão, família reunida, graça e comunhão vai ficar pra história. o que Deus vai fazer na tua trajetória. Ei,
Prepare o culto da vitória, vem resposta aí. Prepare o choro de alegria, vem resposta aí. Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí. Tá decretado, confirmado, que ninguém pode impedir. Prepare pra viver o novo, vem resposta aí. Prepare pra marchar na terra, vem resposta aí. Prepare o grito de vitória. Hoje são dias de guerra e amanhã serão de glória. Oh, glória! Aleluia! Oh, aleluia! O meu Deus é maior do que qualquer projeto de Satã. Ele tem o melhor para mim no futuro e eu creio que no meu amanhã tem surpresa chegando, Deus me surpreendendo, coração disparando, e o tempo de cantar vai chegar na minha vida. E vai ser do jeitinho que Deus prometeu. Se você crê ou se não crê, tem convite pra festa, hinos de gratidão, família reunida, graça e comunhão vai ficar pra história. O que Deus vai fazer na tua trajetória. Prepare o culto da vitória, vem resposta aí. Prepare o choro de alegria, vem resposta aí. Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí. Tá decretado, confirmado e ninguém pode impedir. Prepare pra viver o novo, vem resposta aí. Prepare pra marchar na terra, vem resposta aí. Prepare o grito de vitória. Hoje são dias de guerra e amanhã serão de glória. Prepare o grito de vitória. Hoje são dias de guerra e amanhã serão de glória. Porque quem decretou foi o Senhor Jeová. Aleluia. Oh. Aleluia. Não deixa o inimigo te amordaçar, não. Não deixa tristeza nem guerra nenhuma te parar, não. Maior é o Senhor que vai à frente da peleja. Aleluia. Ah, se você entendesse que basta um grito teu de glória e de aleluia, que o inimigo sai indo, o inimigo sai correndo. Não crê na mentira de Satanás, não, porque a resistência dele é bem pouquinha quando você começa a adorar. Aleluia. Oh, glória. Não há impossíveis para ti, Senhor. Não há nada impossível para ti, Senhor. Mestre, a morte chegou e o meu filho levou. Não sei o que fazer. Mestre, a notícia abalou, coração se calou, então só eu fiquei. E a multidão consolava aquela pobre mulher. Mas por ali passava o homem de Nazaré. Deteve aquela multidão e o povo estremeceu. Jesus estendeu sua mão e o morto reviveu pra glória de Deus. A multidão abalou, abalou, abalou. A multidão abalou, 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 abalou. Mas quando ele chega o lugar estremece. Quando ele ordena até o mundo obedece. Quando ele fala qualquer um se cala pra lhe escutar. Mas quando ele fala, falou, tá falado. Amou o pecador, mas detesta o pecado. Está na igreja, venceu a peleja, o leão de Judá. Vou erguer a bandeira
bandeira, na vitória e cantar. Vou erguer a bandeira, na vitória e cantar. O fogo pega no pavio, o fogo pega, quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar. O fogo pega no pavio, o fogo pega, quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar. Eita glória! A vitória do povo de Deus! Mas quando ele chega, o lugar estremece. Quando ele ordena, até morto obedece. Quando ele fala, qualquer um se cala pra lhe escutar. Mas quando ele fala, falou, tá falado. Amou o pecador, mas detesta o pecado. Está na igreja, venceu a peleja, o leão de Judá. Vou erguer a bandeira, Na vitória, Oh glória! vou erguer a bandeira. O fogo pega no pavio que fumega, quanto mais fogo pega, mais tem fogo pra pegar. O fogo pega no pavio que fumega, quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar. Vou erguer a bandeira, na vitória e cantar. vou erguer a... O fogo pega no pavio que fumega, quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar. O fogo pega no pavio que fumega, quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar. Mas tem fogo pra pegar. Mas tem fogo pra pegar. Oh glória! Aleluia! Eu não sei se você, eu não sei se tem coisa melhor, mas eu tenho certeza que não tem de verdade. A melhor coisa que tem é estar na presença de Deus. Entenda que quando estamos juntos, quando a igreja do Senhor está junto, quando a noiva do Cordeiro está junto, a adoração é diferente. A adoração é diferente. A glória de Deus desce rapidinho. Aproveita isso. Aproveita esse momento. Creia que o Senhor pode te curar. Creia que Ele pode visitar a causa que você veio apresentar também aqui. Creia que Ele pode fazer o impossível. Creia que Ele pode abrir a porta. Você está na presença do Senhor. Aleluia. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Tá sentindo aí? Eu tô sentindo. Sinta a glória do Pai. Ele está aqui. Oh! Não se detenha se as lágrimas rolar e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo onde ninguém vê, no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença. tem coragem de dizer isso pra presença. Tem coragem de dizer que abre mão, seja lá do que for, por Ele, pra Ele. Oh!
quem, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem, é Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar, e Ele cura sim, aleluia. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Eu necessito dela, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo e batiza com o Espírito e liberta. E a gente sente que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. É tudo que eu preciso. Eu vou fazer uma ação profética nesse lugar. Aleluia. Debaixo do sangue de Jesus, da autoridade que há no nome de Jesus, põe a mão aí na tua enfermidade. Onde tiver uma enfermidade você pode colocar. A glória de Deus está neste lugar. Ei, a glória de Deus está aqui neste lugar. Você vai dizer para Ele: toca onde está doente. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. É mais precioso que o ar que eu respiro. Tua presença. Mas não esquece de contar o testemunho, porque a glória de Deus é para a glória de Deus. Pai do Senhor, povo de Deus. Glória a Deus. Nesta semana, nós estaremos dando início à nossa escola bíblica dominical a partir do próximo domingo, pela manhã. Porém, ainda não temos sala para crianças. O decreto do governador ainda não permite o funcionamento de salinha infantil. Então, pedimos a compreensão dos pais, mas a partir do próximo domingo, às 8h30 da manhã, nossa escola bíblica estará funcionando. Amém? Também, no próximo domingo, nós teremos a nossa, o quê? A nossa Santa Ceia. Santa Ceia, celebração ao Senhor Jesus pelo seu sacrifício. E estaremos aqui pela manhã, no nosso primeiro culto, com a Santa Ceia, e à tarde, novamente,
às 17h30, neste horário, no nosso culto de Santa Ceia. Também quero agradecer aos irmãos do evangelismo pelo trabalho que foi feito ontem ali no Álvaro Wayne, que nos rendeu 9 vidas para o Senhor Jesus. Tem um vídeo para passar sobre o evangelismo de ontem. Vocês querem ver? Vamos lá, coloca. Se puder, cante comigo. Amanheceu. Nada pesquei. Parecia ser mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido. Então, porém, diga: Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou, levante a sua mão mais alto que puder e diga: quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Quem acredita que tem honraria de Deus chegando na sua casa, adore o nome dele. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e me trouxe lá do Rio de Janeiro pra te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, e volte para o mar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? No lugar da tua vergonha. Esse é o resultado quando a igreja está na rua. Eles tentam parar o trabalho da igreja por conta disso, que o resultado sempre será vidas para o reino de Deus. Queremos lembrar aos irmãos que no próximo sábado nós teremos aqui o culto das mulheres. Cadê as mulheres de Deus? Eu quero ouvir um glória a Deus só das mulheres. Vocês vão estar aqui no próximo sábado? O amém foi mais fraco. Sábado teremos aqui o nosso culto de mulheres com a pregadora Raquel Andrade. Da sede, a irmã Natália estará ministrando louvor. Convida todas as irmãs a se fazerem presentes. E conto com todos os irmãos. Também temos aqui 2 pedidos de oração. Um pelo Carlos Davi. Tem apenas 5 dias de nascido. Ele está entubado na UTI. Ele nasceu com tumor no joelho e só está respirando por aparelhos. Porém, também nós temos um pedido de oração pelo John, que vai fazer uma cirurgia do coração sexta-feira. É uma doença rara no coração. A irmã Maria de Fátima, ela agradece já de antemão pelo milagre do Senhor Jesus na vida dele.
Você deseja ofertar a obra do Senhor neste momento? Sim? Então pegue a sua oferta, direcione ao altar do Senhor Jesus. Pai maravilhoso, Deus eterno, te apresentamos desde já, Senhor, cada dizimista, cada ofertante, cada contribuinte com a tua obra. Sabemos das necessidades para o crescimento do teu reino, sabemos das lutas, dos empecilhos que se colocam pelo adversário, porque ele não quer que o reino dele diminua. Mas nós sabemos que a tua igreja aqui na terra foi plantada pelo sangue do Senhor Jesus. E este sangue é semente, que frutifica, que cresce, que se multiplica e aumenta abundantemente a cada dia. Pai, eu desejo a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, que nós vejamos a tua igreja prosperar, crescer. E também apresentamos a vida desta criança de 5 anos que está nesta UTI. Te apresentamos a vida do John, Senhor, nessa cirurgia que ele irá fazer. Confiamos em ti, sabemos que tu és o Deus do impossível. E sabemos, ó Deus, que para aqueles que creem em ti, também não há impossível. Te damos glória e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Confirma comigo? Amém. Um dia tudo irá finar. Um dia Jesus voltará. Um dia assim me bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao não quero saber de ficar, um dia eu voarei. De asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Abra a sua Bíblia no livro de Números. Livro de Números. Números, ele é o 4º livro da Bíblia. Você começa por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros chamados da Lei de Moisés. Quando
o grande imperador Alexandre da Macedônia domina todo o território do Oriente Médio, até as Índias. Ele, por ser helenista, desejar muito conhecimento, manda trazer à biblioteca de Alexandria todos os livros importantes de todos os povos. E ele sabia que o livro mais importante do povo hebreu era a lei de Moisés. E ali ele manda traduzir a lei de Moisés para o grego. E surge aí o chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros. Ele, para não ser enganado pelos judeus, pelos hebreus, ele manda que cada tribo, ele divide 12 tribos, e cada tribo haveria de fazer a tradução da lei de Moisés. E as 12 tribos unidas, em cada uma na sua localidade, faz a tradução. E ele compara as 12 traduções e todas as 12 saem idênticas. Todas as 12 tribos reúnem e fazem a sua própria tradução e ela sai idêntica no grego. E ele reúne na biblioteca de Alexandria e a partir daquele momento, o que era chamado de a Torá, a lei de Moisés, passa a ser chamada de Pentateuco. Isso foi uma obra maravilhosa, porque somente através da tradução para o grego é que nós tivemos acesso à Bíblia por completo nos dias de hoje. Não se perdeu nada. Ela atravessou os séculos, mesmo com a destruição do povo de Israel, mesmo quando Israel é perseguida, destruída, mas ela já havia sido traduzida para o grego, e o grego é a raiz do nosso idioma latino. Amém, povo de Deus? É por isso que você vai ver Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No hebraico é somente chamada de a Torá. Todos localizaram o texto? Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não cairá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores desta terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão, dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo:
O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste este povo, e deste a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoarei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a minha glória, e a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei. E nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do mar vermelho. Pai maravilhoso, Deus eterno, que a tua graça e o teu amor seja derramado sobre os nossos corações. Que a direção do teu Espírito Santo venha sobre nós, nos inspire, nos incite, nos desperte, nos envolva, nos fortaleça, Senhor, Pai, enche a cada espaço, a cada vazio. Direciona-nos, que sejamos preenchidos pelo teu amor, pela tua graça, pela coragem, a determinação e a vontade de ocupar, de determinar espaços sobre esta terra que tu nos deste. Que não sejamos preguiçosos nem vagarosos, mas ousados e determinados a te servir, em nome do Senhor Jesus. Amém. Toma o teu assento, amado, amada. E me dá a tua atenção por alguns instantes. Escuta o que eu tenho a falar contigo, porque não quero tomar muito do teu tempo. Nós olhamos no verso de número 9 e ouvimos uma palavra: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. O que está acontecendo neste momento é o medo envolvendo o povo de Israel. O medo é um sentimento que todo ser humano tem que enfrentar. E o impressionante é que quanto mais jovem o ser humano é, menos atingido pelo medo ele se torna. Quando ele começa a amadurecer, a envelhecer, ele deveria ser mais ousado e mais determinado. Porém, geralmente, é neste momento que o medo se torna mais frequente. O corajoso não é aquele que não sente medo, pelo contrário. O corajoso é aquele que tem a capacidade de dominar o medo que ele está sentindo. Olhamos aqui e percebemos que o medo, ele pode ser bom ou ruim. Quando nós sentimos medo, estamos mantendo a perpetuação da espécie. Porém, quando agimos dominados pelo medo, nós somos facilmente dominados por circunstâncias negativas. Porque o negativismo e a capacidade de sentirmos a depressão, a angústia, vem através do medo. Quando o medo nos envolve, perdemos a capacidade de fazer uma análise perfeita da situação onde estamos inseridos. E a partir deste momento, o medo começa a nos direcionar e tomamos a decisão da fuga. Tudo isto que eu estou falando para vocês é para que vocês possam entender e compreender a situação que o povo de Israel estava inserido. Eles haviam saído do Egito. Deus havia estado com ele todo aquele período e guardado eles todos aqueles instantes. Aquele povo era um povo escravo no Egito. Era um povo que teria sido dominado por 432 anos. Debaixo do chicote de Faraó, debaixo de uma autoridade que não era o seu Deus. E agora o seu Deus chega, se manifesta, e através de Moisés faz coisas grandes e maravilhosas, e está conduzindo aquele povo do Egito para a terra prometida.
Eles haviam atravessado o deserto, eles haviam atravessado o Mar Vermelho, eles haviam agora chegado diante do território que eles haviam de tomar posse. Porém, o medo atinge os seus corações e eles olham para tudo o que está acontecendo e o domínio do medo vem sobre eles e eles desistem da sua bênção. Olha para quem está perto de você e diga: não desista. O medo não pode parar você. Preste atenção. Nós observamos e vemos que não é o medo o maior adversário deles, mas eles começam a elevar a sua voz e a murmurar diante de Deus. Eles começam a elevar a sua voz e eles começam a falar bobagens diante do Senhor. Tomara nós tivéssemos morrido no Egito. Tomara nós tivéssemos morrido neste deserto. É uma coisa terrível a se dizer diante de Deus, porque Deus estava fazendo um grande bem àquele povo. Ele os estava tirando da escravidão, Ele os estava tirando de uma terra em que eles eram escravos para uma terra que eles seriam senhores daquele local. Quantas vezes Deus quer fazer coisas grandes, maravilhosas em nossa vida, e diante dos obstáculos e das lutas que nós temos que enfrentar, porque nós fomos acostumados a querer as coisas fáceis, de maneira sem esforço. Mas o nosso Deus, Ele trabalha em nossas vidas de maneira diferente. Ele diz a você: esforça-te e eu serei contigo. Esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, é o nosso esforço, é a nossa coragem, é a nossa determinação em seguir para o alvo que o Senhor está nos direcionando, que agrada ao Senhor e nos faz entender que Ele se agrada quando nós confiamos no seu poder. No texto que acabamos de ler, Moisés chega com o povo de Israel à terra prometida. Mas as circunstâncias não parecem favoráveis a eles. Então eles sentem medo de enfrentá-las e preferem olhar para trás. Eles pensam em desistir. Hoje pela manhã, no nosso primeiro culto de adoração desta manhã, deste domingo, eu falei sobre Deuteronômio e falei desta capacidade que nós temos em perseverar. Isso agrada ao Senhor. E aqui eu estou falando sobre o medo, que é esta capacidade que o inimigo usa para nos fazer olhar para trás. Porque a pessoa que está com medo, ela só pensa em fugir, sim ou não? A pessoa que está com medo só olha para a saída. Onde é a porta aqui mais perto para eu sair aqui, se precisar? A pessoa com medo, ela se sente cercada, ela se sente dominada. A pessoa com medo, ela se sente sem força para lutar, para enfrentar a batalha. A pessoa com medo, ela é incapaz. A pessoa com medo, ela só procura fuga, ela só procura fugir. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amados, prestem atenção. Eu quero dizer para você que o nosso Deus não nos deu espírito de temor, Ele nos deu espírito de ousadia. É por isso que a Bíblia, ela repete 365 vezes: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Porque a única coisa a qual eu tenho que ter medo, e esse medo se transforma em respeito, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Observe algumas coisas que o medo proporciona. O medo nos faz olhar para trás ao invés de avançar. Em Números, capítulo 14, no versículo 2 e no versículo de número 4, nós olhamos e vemos: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz desta terra para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito.
Aquele povo, neste momento, está olhando para trás e está pensando, vamos levantar um líder. Porque Moisés havia sido levantado por Deus, mas o povo está pensando em levantar um líder segundo o seu medo, segundo o seu temor. É impressionante o que o medo faz. Quando estamos com medo, nós perdemos a capacidade de enfrentar o adversário. Quando estamos com medo, perdemos a força e a ousadia. Quando estamos com medo, perdemos toda a coragem de nos colocarmos de pé. E a única coisa que nós conseguimos é olhar para baixo, olhar para baixo, olhar para baixo. Mas a Bíblia nos ensina no livro de Provérbios que nós devemos olhar para cima. Observe. A fé, ela se torna vacilante. Quando estamos com medo, nós esquecemos os livramentos de Deus no passado. Êxodo, capítulo 14. Olha o versículo 5 em diante. Êxodo, capítulo 14. Olha o verso 5. O que é que diz aí? Vocês podem ler comigo? 1, 2, já. Todos juntos, estão cansando. Glória a Deus. O povo havia esquecido que Deus havia aberto o mar vermelho, engolido o exército de Faraó com seus 600 carros. O povo havia esquecido que Deus os havia alimentado com maná no deserto. O povo havia esquecido que Deus havia levantado codornizes para saciar a sua fome por carne. O povo havia esquecido que Deus estava com eles, guardando e protegendo no meio de todo aquele território. E agora, quando a bênção está alcançando eles, quando a bênção está chegando sobre a vida deles, eles olham para trás e começam a temer, eles começam a se preocupar e querem desistir. Diga em voz alta: o medo proporciona fraqueza, a fé nos torna fortes. Você escolhe, você faz a escolha, ou a fé ou o medo. Deus os havia livrado do exército mais formidável da terra, o exército do Egito. O exército do Egito seria, nos dias de hoje, comparado ao exército norte-americano.
A capacidade tecnológica, a capacidade bélica do exército egípcio era algo extraordinário. Mas aquele povo não precisou disparar nenhuma flecha, porque o combate havia sido travado pelo Senhor seu Deus. Deus estava com o povo de Israel, mas mesmo assim eles não conseguiam compreender. O medo nos faz perder o foco do alvo, e nós começamos a olhar para trás. Aquele povo começa a olhar para trás e pensar: ser escravo é melhor do que servir ao Senhor. Pastor, o que isso significa? Traduzindo para nós nos dias de hoje, há muitas coisas que Deus quer fazer pela tua vida. Há muitas coisas que Deus quer fazer por você. E há muitas promessas de Deus na Bíblia, na sua palavra. Porém, o medo nos faz não tomarmos posse dessas promessas. O medo nos impede de alcançarmos essa promessa. É medo de sermos enganados, medo de sermos traídos, medo por conta das situações e do caráter das pessoas, que é corrompido e frágil. Porém, nós temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós e das nossas necessidades. Porém, nós temos um Deus que trata e cuida das nossas batalhas. E Isaías, capítulo 64, no versículo de número 4, diz assim, de forma bem clara, que desde os tempos passados, desde os tempos antigos, nunca se ouviu falar, nunca se ouviu dizer de um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que em ti esperam. Enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos na casa do Senhor, Deus está trabalhando por nós, lá na tua família, lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá nos teus negócios. Enquanto nós estamos aqui, os nossos inimigos estão sendo tratados pelo Senhor, para Ele. Ora, quando nós lemos em Filipenses capítulo 3, verso 13 ao verso 14, nós aprendemos uma grande lição. Podemos ler? Todos juntos? 1, 2, já! O que é que Paulo está dizendo aí de forma bem clara? Ele está dizendo: olha, eu esqueço das coisas que estão para trás, porque agora para mim o que está para trás ficou para trás. Eu só tenho um alvo, eu só tenho um alvo. Quem é esse alvo? Quem é esse alvo? Quem é esse alvo? A Ele glória, a Ele louvor, a Ele seja toda a honra e a Ele seja a tua glorificação nesta noite. O medo, ele nos faz viver com limitadas bênçãos em vez de fé abundante. O medo, ele nos faz esquecer do poder de Deus. O Salmo de número 27, do versículo 1 ao 5, ele diz uma palavra muito maravilhosa: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem? O Senhor é a força da minha vida, de quem? Verso 2: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Pode passar. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Este Salmo de número 27 é uma forma expressiva de nos capacitar a vencer o medo. Aqui nós vemos que Davi, quando ele escreve este Salmo, ele está cercado pelos seus adversários. Saul, o maior inimigo de Davi. Porém é impressionante que na história de Davi, os salmos mais bonitos, os salmos mais maravilhosos que foram compostos por ele, foi no momento da maior perseguição dos seus adversários contra a vida dele. E ele diz de forma bem clara:
Se eles me cercarem, eu não temerei. Sabe por quê? Porque o Senhor está comigo. E se eu estou no caminho do Senhor, eu tenho a confiança dele sobre a minha vida, eu tenho a segurança e eu tenho certeza que os meus adversários nunca prevalecerão sobre mim. O medo, ele nos faz esquecer da provisão de Deus. Olhe, este momento agora, uma das coisas que mais nos preocupa é como vamos nos manter. Vivemos agora um período que a pandemia está passando no mundo inteiro. Só nos Estados Unidos foram mais de 12 milhões de empregos perdidos. O Brasil conseguiu sair dessa situação, está começando a ter um desenvolvimento econômico novamente, apesar de toda a crise política que se levanta contra o governo, que aí está. Nós olhamos e vemos claramente que o governo tenta trabalhar, tenta se esforçar, mas há um empecilho que tenta transformar aquilo que está se desenvolvendo de uma forma a querer atrapalhar. É como se fosse uma pedra colocada no caminho para tropeço. Se não for do nosso jeito, se não for da nossa maneira, nós não permitiremos que nada funcione normalmente. É este o pensamento e o sentimento que está passando pela esquerda deste país. Porém, nós olhamos e vemos que o nosso Deus está sobre esta nação. E o nosso Deus está abençoando a nossa nação. E o nosso Deus está fazendo nesta nação coisas que nós nunca havíamos percebido antes. Apesar da igreja estar sendo perseguida, apesar da igreja estar sendo forçada com todas as forças para recuar, apesar de estarem se levantando contra nós, dizendo que não nos aceitam, que nós somos empecilhos desta nação, deste planeta, nós temos um Deus que trabalha por nós, nós temos um Deus que nós confiamos nele, e é nele que está a nossa confiança e a nossa segurança. Tem 4 coisas que o medo proporciona e nós temos que estar atentos. Nós temos que entender que o medo divide as pessoas, ele afasta as pessoas. Quando nós estamos dominados pelo medo, nós somos divididos, ele provoca divisão. Olha o verso de número 10. Olha o verso 10, o que é que diz? Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Quando Josué e Caleb se manifestam no meio do povo e têm um pensamento contrário, e o pensamento deles é: olha, vocês estão com medo, vocês estão dominados pelo medo, mas olhem, observem, Deus está conosco, Deus está no nosso meio. Este povo perdeu a sua força, porque Deus está conosco. Então, não temam os nossos adversários, não temam os que estão aí na frente. Sabe o que é que o povo fala? Vamos apedrejá-los, vamos matá-los. Sabe por quê? Porque eles não queriam uma voz contrária ao que eles estavam sentindo naquele momento. Às vezes você está com medo, dominado pelo medo, e alguém aparece diante de você e diz: ter calma, você vai conseguir. Você olha para aquela pessoa e diz: ele está louco. Você não está vendo a situação que está acontecendo? Não, é o medo que está fazendo você ver aquilo que está contrário à sua fé. Diga: minha fé me faz ver além da visão humana. A nossa fé, ela vem aqui, ó. Ela nos faz ver o que está no nosso futuro, enquanto o nosso medo nos faz ver o que está acontecendo agora. O que é que você prefere? Ver o seu futuro ou ver simplesmente o que está acontecendo agora? A divisão, ela faz com que as pessoas se afastem. As pessoas estavam divididas e pensavam até em apedrejar Josué e Caleb. Aí, a segunda coisa que o medo proporciona, sabe o que é? Desconfiança. Olha o verso de número 3, para nós fecharmos. Verso de número 3. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Vocês estão vendo? Eles deixaram de confiar em Deus. Que loucura, gente. Olha para quem está ao seu lado e diga: Deus nunca vai te abandonar. Você pode adoecer, você pode enfermar, você pode estar no final do poço, você pode estar desesperado, mas sempre Deus vai estar com você. Você só precisa acreditar.
Terceira coisa, desunião. Vocês estão vendo que o medo provoca desunião. Olha o verso de número 4. E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. O meu líder não serve mais. O medo me provoca isso. O meu líder não serve mais. Aquele homem que Deus levantou, colocou, chamado Moisés, não. Eu não quero esse que quer me levar para essa terra prometida. Eu quero um que me leve para de volta para o passado. Vocês já estão pensando em trocar a líder de vocês aí? Eita, estão com medo? Presta atenção. O medo, ele provoca desunião. Uma pessoa com medo, outra com coragem. Uma com medo e outra com coragem. É impressionante que quando Jesus está no barco, e o barco começa a tremer no meio das ondas do mar da Galileia, o mar se levanta, o medo faz com que eles despertem Jesus. É assim que nós devemos fazer. É aquele medo que nos proporciona a vontade de ir buscar o Mestre. Este medo não é o que destrói, este medo é o que levanta. Porque quando nós encontramos uma força maior do que a nossa capacidade de resistir, de lutar, a quem é que nós vamos buscar recurso? Em Jesus Cristo. O medo que nos faz fugir de Deus, recusar a vontade de Deus, é o medo negativo. Mas aquele medo que te coloca de joelhos e te impulsiona a orar, que te impulsiona a consagrar-se, a jejuar e a buscar a presença do Senhor, é o medo que te leva para o céu, é o medo que te faz crescer. E eu quero dizer a você: busque o Senhor quando estiver em situações difíceis, se consagre, ore, porque o Senhor está com você nessa peleja e Ele não vai te desamparar. Para o Senhor. E para encerrar, a quarta coisa que o medo proporciona: deslealdade. É a falta de lealdade. O medo, ele nos faz perder o respeito e a consideração pelas pessoas que estão ao nosso redor. Olha o verso 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Ou seja, eles estavam dizendo: a responsabilidade é de Moisés e Arão. A responsabilidade do que está acontecendo é de Moisés e Arão. Quando você está com medo, você quer jogar a responsabilidade para cima de alguém. Sim ou não? Fala. Fala, tem coragem de dizer pelo menos a verdade. Fala. Quando você está com medo, você quer jogar a responsabilidade para alguém. Sim ou não? Por que você não me avisou? Por que você não me disse? Por que você me deixou ficar nessa situação? Se alguém riu ali é porque já passou por isso. Presta atenção, povo de Deus. Deus é contigo. Diga: Deus é comigo. Deus é comigo. Deus é comigo. Passamos 90 dias desta pandemia, sim ou não? Passamos 90 dias difíceis, sim ou não? Todos estão aqui, sim ou não? Todos estão aqui, firmes, fortes, saudáveis. Alguns que foram atingidos, alguns que não conseguiram, mas Deus abençoou você. Deus colocou os seus olhos sobre você. Deus trouxe você até aqui. Sabe por quê? Porque ainda tem uma longa caminhada para a sua vida. Fica de pé, em nome do Senhor Jesus.